Senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião. Senhor deputado Lam Luan Wai, se faz favor. Obrigado, senhor presidente, excelentíssimo senhor chefe do executivo. O regime de previdência central não obrigatório entrou em vigor no passado dia 1 de janeiro e é uma base para a construção de um regime de segurança social a dois níveis e para a promoção de um regime obrigatório. O Fundo de Segurança Social recebeu mais de 1000 pedidos individuais. Algumas empresas estão a entrar em contato com as entidades gestoras de fundos, o que demonstra que o regime em causa está a ser implementado de forma ordenada. A maioria das empresas continua em fase de observação. Portanto, o governo deve implementar as devidas políticas para incentivar as empresas e os trabalhadores a aderirem a este regime, pois tratando-se de uma medida transitória, os seus resultados vão afetar diretamente a implementação do regime obrigatório. O governo está a atrair as empresas através de incentivos fiscais, mas estes não são atrativos para a maioria das pequenas e microempresas, que estão pouco receptivas. E o atual regime de previdência central não obrigatório é pouco atrativo para as empresas que não oferecem qualquer regime de pensões aos seus trabalhadores. Se as motivações não forem suficientes, será difícil atrair a participação das empresas e dos trabalhadores. Assim, o IASMO decidiu atribuir um subsídio especial para as entidades subsidiadas que aderirem ao regime. O senhor chefe do executivo pode ou não pensar conceder um subsídio especial às organizações subsidiadas e sem fins lucrativos, por exemplo, as escolas, para permitir a adesão de mais pessoas ao regime não obrigatório, e deve também ponderar a implementação de mais medidas de incentivo, para, por exemplo, planos transitórios de atribuição de bônus a curto prazo para atrair mais empresas a aderirem ao regime. Vai fazê-lo? Tem a palavra o Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Lam Luan Wai. O regime de previdência central não obrigatório entrou em vigor no dia 1 de janeiro e isso diz respeito ao regime de segurança social a dois níveis. E isso é um procedimento de que nós temos que ter em conta as opiniões das PMEs. E esta é a realidade de Macau. As grandes empresas de Macau geralmente participam nesse regime. E também o IAS está a efetuar trabalho para disponibilizar mais subsídios a algumas entidades e vamos criar condições para as entidades participarem. E temos que perceber que as PMEs têm as suas dificuldades no seu funcionamento e têm que ver se conseguem suportar estas despesas. Todos percebem que no final, este regime passa a ser obrigatório. No entanto, temos este regime transitório, tendo em conta a situação específica de Macau e as PMEs de Macau. Gostaria de falar sobre também as escolas que o Sr. Deputado referiu. Em Macau, as instituições de ensino e até antes da transferência da soberania, as instituições de ensino trabalharam imenso, porque naquela altura os diplomas não eram perfeitos, não eram os melhores e os professores trabalhavam arduamente. E por isso os professores, temos que respeitar os professores, porque eles fizeram o seu trabalho. Nos anos 80, o governo daquela altura começou a apoiar e legislou sobre esta matéria. E naquela altura, as associações de Macau lutaram imenso para que os professores tivessem melhores regalias. Naquela altura, os salários dos professores eram de um valor mais baixo do que a média. E, por isso, naquela altura, os professores tinham um subsídio extra para que os professores tenham uma vida melhor.
Desta vez, após o retorno, preocupamos muito com os professores, fizemos muito trabalho, alteramos e melhoramos a lei, em especial a lei do ensino não superior, com vista a que os professores a tempo inteiro possam ter melhores regalias e salários. Atualmente temos 67 escolas particulares. Existem 55 que recebem subsídio do governo, onde se incluem os fundos de pensões privados para os professores e também os seus trabalhadores. E isso é cerca de 70% do rendimento desses trabalhadores. E por isso, eu creio que já melhoramos as suas regalias. Claro que ainda podemos melhorar ainda mais. No entanto, no princípio, estávamos muito preocupados com a reforma dos professores quando eles atingirem os 65 anos. E também efetuamos uma formação contínua aos professores. E por isso, com a implementação do regime do ensino não superior e tendo em conta a sua preocupação, o IAS desta vez já apoiou estas entidades e esperemos que com este apoio as outras profissões vão pensar se é possível disponibilizar este regime aos seus trabalhadores. E eu creio que isso vou ainda analisar com o secretário Alexis Tam, porque este regime é um regime específico. No entanto, os nossos objetivos é que no futuro possa ser um regime obrigatório. Muito obrigado. Obrigado, senhor chefe do executivo, deputado Lei Chang-yu. Obrigado, presidente. Excelentíssimo senhor chefe do executivo, a habitação é sem dúvida um problema importante para a vida da população. Quando o governo lança políticas, medidas ligadas à habitação, toca sempre no nervo da sociedade. Neste momento, os preços de habitações do mercado privado são elevados e os cidadãos não são capazes de comprar. Portanto, as habitações públicas são a última esperança de muitos residentes. Vossa Excelência referiu que os recursos de solos são o mais importante para resolver o problema da habitação. Os terrenos não só limitam o desenvolvimento saudável da sociedade e da economia a longo prazo, afetam também diretamente a estabilidade da oferta de habitação pública. A fim de manter essa estabilidade, o governo refere neste LAC para 2015 que ia atuar em várias vertentes, incluindo o estudo sobre os recursos de solos e a criação de uma base de dados. Já se passaram vários anos, então qual é o ponto de situação e o resultado desse estudo? Foi já criada ou não a base de dados? O governo tem algum plano concreto sobre os recursos de solos disponíveis? A sociedade e, especialmente, os jovens estão desiludidos com a habitação. Vossa Excelência pode ou não adiantar a quantidade de terrenos confirmados para a construção de habitação pública e a data de conclusão daquelas habitações? Obrigado. Tem a palavra o chefe executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Lei Chang-yu. O governo da REM, de forma pragmática, está de forma ativa para encontrar terrenos e de forma científica para encontrar terrenos para a construção de habitações públicas. E, de acordo com o estudo sobre a oferta, a procura de habitações, a nossa equipa já está a fazer estudo, tendo em conta as opiniões recolhidas e vai ponderar a opinião da sociedade para o efeito. Mas, de forma geral, o secretário Raimundo Rosário também presta muita atenção à construção, ao ponto de situação da construção de habitações públicas e aproveito hoje para falar um pouco sobre esta matéria. E sabemos que na zona A, que vai ser construído 28 mil frações em 4 fases. Na primeira fase, 7 terrenos vão ser construídos 7 mil frações.
E dois terrenos vão ser utilizados, ou seja, em final de 2018 vai ser iniciado a tal construção. E estamos continuar a insistir o princípio de que a habitação econômica ser o de prioridade, a habitação econômica, e vão ser divididas em 4 fases para a construção. E foi já concluída a primeira e a segunda fase, e a terceira fase vai ser iniciada no segundo semestre deste ano. E na Avenida Vailon, depois feito um estudo pela nossa equipe, vai ser construído para a habitação econômica. E também no terreno do SEM vai ser construído 1000 frações, já foi iniciada as obras de base e vai iniciar o concurso público em abril e prevê-se vai ser iniciada as obras ainda em 2018. E poderá ser iniciado a base de concepção em 2018. E também vai ser construído 2000 frações na zona da Taipa e depois de reunir condições vai ser passar para os trabalhos da próxima fase. Ou seja, e em resumo, o que acabei de referir já conta 16.500 frações. E também vamos continuar os trabalhos da quarta fase na zona A, ou seja, para habitações públicas, permitimos de aperfeiçoar a lei e segundo, temos de fazer estudos sobre a construção das habitações, tendo em conta as opiniões recolhidas, especialmente a situação real da população. E também vamos cumprir a nossa promessa, ainda vai ser construído, ou seja, também vai ter o concurso público sobre as habitações públicas e sociais ainda neste mandato. E quanto à questão dos terrenos, quanto aos terrenos já caducados, ou seja, tendo em conta aqueles 57 despachos, com uma área superior a 47.000 metros quadrados, depois de ter tratado tudo esta matéria, vamos então utilizar estes terrenos. E quanto à questão da base de dados, e quanto à questão da concessão de terreno e também fim o prazo dos terrenos com o retorno dos terrenos, o público pode ter acesso a estas informações no respectivo sistema da DSC. E hoje o que gostaria de falar é o que nós podemos fazer de uma forma ordenada para preparar os nossos trabalhos. Eu acho que vamos na página eletrônica, vamos continuar a atualizar os tais dados. E temos muita confiança para já começar o projeto da construção de habitações públicas, incluindo os 2 tipos de habitações, ou seja, a habitação econômica e social. E a equipa do secretário Raimundo Rosário, depois de recolha de opinião e feito um estudo, vai tendo em conta esta procura para construir a quantidade de habitações. Obrigado. Obrigado, Sr. Chefe do Executivo, deputado Leung Chun-Yok. Obrigado, Presidente, Sr. Chefe do Executivo. A minha pergunta é sobre a reserva financeira. Até finais de 2017, a reserva financeira de Macau já tinha ultrapassado 490 mil milhões. A sociedade está atenta com a razoabilidade da taxa de retorno, esperando uma garantia e valorização do seu capital. Há já vários anos de experiência na gestão da reserva financeira, então de que medidas de atualização se dispõe para manter a estabilidade e a garantia de valorização do capital. O chefe do Executivo tem referido nos vários relatórios desta LAG que ia definir um mecanismo de longo prazo para a distribuição dos saldos positivos de cada ano financeiro, mas até o momento ainda não se vê nada avançar. A meu ver, esse mecanismo deve satisfazer as necessidades da RAE. Os saldos devem ser aplicados em primeiro lugar para fazer face ao envelhecimento da sociedade e em segundo para reforçar a competitividade e a formação profissional da população. E quanto ao plano de participação pecuniária, há que, então, reforçar o seu montante e que estudar o âmbito da sua distribuição. Senhor Chefe do Executivo, de que novos planos dispõe o Governo para assegurar a garantia e a valorização dos
investimentos da reserva financeira e para concretizar o mecanismo a longo prazo para a distribuição dos saldos, qual é o seu plano? Obrigado. Senhor chefe do executivo, obrigado, senhor presidente, obrigado, senhor deputado Leão. Senhor, o governo tem vindo a cumprir rigorosamente o que está definido na lei básica, ou seja, manter as despesas dentro dos limites dos receitas, procurando alcançar o equilíbrio entre as receitas e as despesas. Até finais de fevereiro de 2018, a reserva financeira cifrou-se em 515 mil milhões. Portanto, reserva básica, 147,5 mil milhões, reserva extraordinária, 367,7 mil milhões. De acordo com o nosso regime jurídico da reserva financeira, temos que seguir os princípios da segurança, da eficácia e da estabilidade. E temos que optimizar a gestão de ativos da reserva financeira para que os investimentos possam ser capitalizados e valorizados. Devido às oscilações do mercado financeiro, o retorno pode ir para cima ou para baixo. Isto é inevitável, portanto, isto acarreta riscos. Portanto, temos que promover vários trabalhos para promover a diversificação dos investimentos. Temos que aperfeiçoar o regime de investimentos, temos que incumbir instituições ou empresas com experiência para fazer aplicações financeiras e temos que também proceder à avaliação e à fiscalização para assim melhorar o retorno dos investimentos. E temos que optimizar as estratégias de investimento face ao controle dos riscos e temos que também ampliar o âmbito dos investimentos e a variedade da carteira de investimento. E temos que promover a cooperação regional, tanto entre Guangdong e Macau. Criamos um fundo de desenvolvimento de cooperação para participar na construção da Grande Baía. Tanto temos um mecanismo de garantia do capital e também um mecanismo de saída. Vamos investir em infraestruturas de qualidade na província de Guangdong. E Macau vai investir 20 mil milhões de renminbi. E temos que promover a diversificação dos investimentos e integrar-nos na estratégia uma faixa, uma rota. Vamos ter uma plataforma e com o objetivo de, então, ter um equilíbrio nos nossos portfólios de investimento para que nos possamos integrar no desenvolvimento do país. Vamos racionalizar os nossos recursos e para que a população possa também participar usufruir dos frutos do desenvolvimento econômico. Temos que optimizar a segunda distribuição de riqueza e temos que consolidar o ambiente de negócios e temos que aperfeiçoar os diferentes mecanismos para melhorar a qualidade da vida. Vamos continuar a estudar os mecanismos de distribuição dos saldos financeiros. O trabalho já foi iniciado em janeiro deste ano. Já temos algumas sugestões preliminares, incluindo estudar, canalizar uma certa percentagem no Fundo de Segurança Social. E quanto à criação do respectivo regime, estamos a fazer estudos prudentes e, em tempo oportuno, iremos divulgar os pormenores e vamos ouvir opiniões. Isto também já foi uma promessa assumida durante a minha candidatura. E quanto à comparticipação pecuniária, de acordo com os dados recebidos e com as opiniões recolhidas, a população também está a acolher com agrado este plano de comparticipação, até para deseja ter o montante aumentado. Sequer temos que, então, estudar sobre o âmbito da aplicação deste plano, ou seja, vamos ver se os destinatários devem ser a população em geral ou determinados destinatários. Aliás, de uma forma geral, a população está a acolher bem este plano de comparticipação pecuniária. E o governo vai também, de acordo com o plano quinquenal, trabalhar e concretizar a criação do Fundo de Desenvolvimento de Investimento da RAIEM para aumentar o retorno de investimentos. Isto vamos procurar iniciar o trabalho já em 2019. Em termos gerais, face ao nosso sistema econômico e também ao nosso regime jurídico, então temos que investir em mercados de baixo risco para assegurar o capital e tentar valorizar o capital na gestão dos nossos saldos financeiros.
Obrigado, Sr. Chefe do Executivo. Deputado Roenson, obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Chefe do Executivo. Há dias, o Governo divulgou o relatório integral sobre os trabalhos de prevenção e redução de desastres e as medidas implementadas após acto. Vossa Excelência salientou que a resolução do problema das inundações não pode depender apenas das comportas amovíveis, que é necessário rever instalações que vão ser construídas a curto, médio e longo prazo para controlar as inundações. Segundo sabemos, a curto prazo, planeia-se construir muretes desmontáveis de proteção contra inundações, mas a construção a curto prazo sabemos que não é possível antes da chegada da época de tufões e o verão vai chegar em Macau volta a entrar no período intenso de prevenção de tufões e inundações. A população espera que o governo tenha mais informações sobre como é possível passar com segurança a época de tufões deste ano. O mais importante é que o que podemos fazer para concorrer com o tempo, fazendo melhor as diversas medidas de prevenção. Assim, Sr. Chefe, será que o Governo, o Governo deve concentrar recursos, acelerar e reduzir o procedimento para diminuir o tempo para a concretização das referidas medidas a curto e médio prazo? Vai fazê-lo, mas a longo prazo. Ao longo dos anos, muitos profissionais apresentaram diversas propostas, mas por que o Governo não acolheu essas propostas que podiam resolver os problemas existentes no porto interior? Além disso, Luanda também sofreu inundações nos últimos anos, mas como os trabalhos de controle das inundações do porto interior se arrastaram há 10 anos, sem haver qualquer notícia sobre o ponto de situação, o Sr. Chefe do Executivo deve acelerar os trabalhos de controle das inundações em Luanda e deve ainda reforçar a interação com os diversos setores sociais para aumentar a eficácia das medidas. Sr. Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Olhansan, do Governo da Raia. Tem dado grande importância aos trabalhos para a prevenção e redução de inundações, para melhorar a qualidade da vida da população e também desenvolvimento socioeconómico de Macau. A prevenção e redução de inundações tem sido definido como um trabalho prioritário a ser lançado nas linhas de ação governativa. Naturalmente, não podemos depender meramente ou só da nossa própria força para resolver este problema. E, por isso, tendo a consciência de que não é fácil resolver o problema, daí que há que então contar com a colaboração de outras entidades e no nosso plano quinquenal vai ser então construído com portas amovíveis e também ter em conta os canais de navegação. O governo vai então desenvolver os trabalhos tendo em conta o princípio de um país, dois sistemas e também aproveitar as vantagens na construção da Grande Baía e vai então nessa base avançar os nossos trabalhos de prevenção e redução de inundações. E também vamos então definir planos de curto, médio e longo prazo, em termos de curto prazo, vamos então construir com portas amovíveis e também vamos então aliás, o relatório para o escoamento e prevenção de inundações já foi então submetido ao Governo Central e que já foi em março e que também já então mereceu a atenção do Governo Central. E de acordo com tal relatório, nós então avançamos com as medidas para a prevenção das inundações e o nosso plano a curto prazo é adoptar o método de remate de fissuras, então para a construção de muretas e comportas amovíveis, com uma altura de 1,5 metros de altura, que consegue, então, dar resposta a inundações ou cheias nos próximos 20 anos. Os respectivos trabalhos vão ser iniciados ainda este ano. Vamos ainda também introduzir um sistema de alerta
E quanto às obras da caixa de drenagem, nós então aproveitamos esta técnica para resolver também as cheias de drenagem e reforçar a capacidade de escoamento de águas. E vamos então estudar e rever toda a situação, toda a rede de escoamento, de drenagem do Porto Interior, e também vamos ter em conta a situação de Coloane e desenvolver estudos para estabilizar os tiques que se encontram nas ilhas. E vamos também melhorar o nosso sistema de escoamento da água e durante o nosso tratamento de inundações também ter em conta a optimização do sistema de aviação por forma a melhorar as condições de deslocações, tal como acabei de referir, e também tendo em conta o que foi referido pelo deputado Haugenson, que estamos agora a concorrer com o tempo, daí que tendo em conta aos incidentes imprevistos ou emergência, o governo tem então elevado a capacidade de previsão de tempestades tropicais, daí que já foi então criado um plano de evacuação e o número de abrigos vai aumentar de 4 para 16, por forma a assegurar a segurança da população. Por outro lado, ainda nesta matéria de combate contra as inundações, o governo tem assumido desde sempre uma posição de abertura por forma a ouvir as opiniões não só dos profissionais e peritos, mas também da população. Vai então ser criado um sistema de escoamento de águas na parte oeste de Macau. E, aliás, vamos então trabalhar não só nas soluções a longo prazo, mas também a curto e médio prazo. E já temos vindo a envidar os nossos maiores esforços e também em 28 deste mês vamos também já começar com uma ação de simulacro. Obrigado, senhor chefe do Executivo, deputado Lau Jia. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor chefe do Executivo, durante a reunião em Pequim, o presidente Xi fez várias afirmações importantes sobre o desenvolvimento da alta qualidade, salientando que a economia do país vai passar do crescimento rápido para o desenvolvimento da alta qualidade, o que demonstra a entrada numa nova era. Depois do rápido desenvolvimento econômico, a principal contradição da nova era é o conflito entre o aumento das necessidades para uma boa vida e o desenvolvimento desequilibrado e indevido. Sabe-se que a economia de Macau está intimamente ligada ao desenvolvimento do país, portanto, partilham o mesmo destino. Após o regresso com a política de vistos individuais e a liberalização do setor do jogo, a economia de Macau desenvolveu-se rapidamente e registraram-se grandes mudanças sociais. Os problemas socioeconômicos que Macau e o interior da China enfrentam não são diferentes, mas como o governo da RAM tem insistido ao longo destes anos no nome de desenvolver a economia e melhorar a vida da população, e realizou muito trabalho. Alcançaram-se alguns resultados satisfatórios, em particular no bem-estar da população, o que é invejável, mas parece que há espaço para detalhar o planeamento das indústrias econômicas e o desenvolvimento da qualidade. Senhor chefe do Executivo, o país está a chegar a uma nova era. Como é que o governo da RAM vai abraçá-la? Será necessário impulsionar a economia de Macau rumo ao desenvolvimento de, aliás, a alta qualidade, a fim de aumentar o bem-estar da população de Macau? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Faça a favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Lau Jia. Que a questão colocada focou vários aspectos bastante importantes que nos preocupam sobre o desenvolvimento. O Governo Central tem concedido muitas oportunidades
para Macau e para a região para Rayam. E que a Macau faz parte do desenvolvimento do grande delta do Rio das Pérolas, especialmente nos países mais desenvolvidos, tem participado nos respectivos trabalhos quanto à questão da Grande Baía, que foi-nos dado oportunidade para que Macau seja integrada no grupo de cidades com as melhores condições de habitação. Macau, enquanto colaborador no desenvolvimento dos grandes planos de desenvolvimento, mostra-nos que a importância e a atenção que o governo central nos dê. Eu creio que em Macau os recursos humanos, os recursos de solos, ou talvez a economia depende depende de um dos setores. Eu creio que nós temos que estar preparados com a liberalização do jogo, como nós assistimos. O setor do jogo cresceu, disparou, mas tem trazido benefícios para o desenvolvimento de outros setores de atividade económica. Tanto os dirigentes do governo central esperam que a Macau dê maior importância à diversificação da economia. É por isso que da economia interregional tem-nos dado tem prestado grande atenção e importância para que Macau seja integrado no desenvolvimento destas regiões. Isso tem a ver com a diversificação e a qualidade. Eu creio que nós temos de estarmos preparados, tanto a nível da educação, da formação e da aquisição de conhecimentos. Temos de elevar ou valorizar-nos para poder integrar-nos nesse desenvolvimento. Há bocado falei sobre a educação, a formação de quadros, e temos de estar preparados para receber abraçar essas oportunidades. Cada um trabalho que exige a colaboração de todos, porque o governo não consegue fazer tudo. Por isso, quanto à elevação da qualidade, eu creio que o que o governo se pode fazer é apoiar, é prestar um apoio sistemático. Quanto às outras qualidades, também depende dos indivíduos e das empresas. Que no futuro próximo, o governo vai desenvolver todos esses trabalhos. E o governo está a trabalhar no sentido de melhorar os aspectos relacionados com a juventude, por exemplo, a educação contínua, a criação de oportunidades, para que esses possam realizar a sua vida no futuro. Quanto à elevação do nível de qualidade, eu acho que há que contar com a colaboração de todos. Eu creio que no espaço de 3 anos, Macau vai integrar-se no desenvolvimento do nosso país, e que vai haver uma elevação da qualidade e maior participação. Obrigado. Obrigado, senhor chefe do executivo. Deputado Leão, obrigado, presidente.
senhor chefe do executivo, no Fórum Boao, o presidente Xi Jinping anunciou a criação na ilha de Hainan de uma zona de comércio livre e definiu 4 estratégias. O Conselho do Estado apresentou também diretivas para apoiar a reforma e abertura da ilha, incluindo o incentivo para a construção, em conjunto com outras províncias, de uma zona piloto de economia marítima e de cooperação hidrológica marítima, aproximação com Macau nos assuntos marítimos e pescatórios, e a articulação do desenvolvimento da ilha com o projeto da Grande Bahia, etc. Como há um novo rumo de desenvolvimento para essa ilha, a Macau também possui experiência em eventos esportivos e loterias. Pode existir uma grande complementariedade da cooperação mútua. A tecnologia da informação é também uma área em que Macau começa a desenvolver-se. O presidente Xi Jinping espera que essa dimensão do posicionamento estratégico contribua para o desenvolvimento da sinergia regional e para ganhos para todas as regiões envolvidas. O governo já referiu que vai procurar recuperar o terreno de Canidrum e vai também ajudar a construir escolas nesses terrenos. Portanto, será que a futura escola do terreno do Canidrum vai ter ensino infantil e até ao secundário complementar e proporcionar condições de igualdade para os alunos frequentarem o ensino superior? E o governo vai construir essa escola naquele terreno, vai também criar ou não mais plano de formação para haver mais atletas de elite. E se não forem construídas escolas neste terreno, qual é o plano do governo para esse local, porque possa beneficiar a população? Obrigado. Tem a palavra o Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado à deputada Angela Leão. O microfone está desligado. Peço desculpa. O governo RAM já está a implementar a lei sobre o ensino especial. Esperemos que o ensino especial possa atingir o secundário complementar. Vai ser dividido em pré-primário, primário, ensino secundário, geral e complementar. E tendo em conta as capacidades dos alunos, irão ingressar nas diversas turmas. Este é o plano para o ensino especial. Eu creio que a deputada perguntou várias questões, vou tentar responder, porque quando fui ao Fórum Boao, eu discuti com alguns líderes da província de Hainan e que até agora passaram 30 anos de desenvolvimento da província de Hainan. E o governo central também definiu a sua posição como uma ilha de turismo internacional. E há pouco a senhora deputada também referiu o desenvolvimento de várias indústrias e nós discutimos com a província de Hainan e também temos uma boa cooperação com esta província, porque nós também temos voos diretos para a província de Hainan. No entanto, as postas, nós não falamos nada sobre isso. Só falamos sobre assuntos relacionados com o turismo e depois os serviços competentes vão continuar a cooperar-se com vista a desenvolver o turismo para que uma viagem com várias cidades possa atingir este objetivo, porque cada um de nós temos as nossas especificidades e tivemos um bom diálogo com as congêneres da província de Hainan. E em relação ao Canidrum, ao desenvolvimento do seu terreno, atualmente há uma empresa que está a efetuar estudos e anteriormente já tinha referido que estamos à espera e atualmente continuamos a receber muitas opiniões e sugestões sobre o desenvolvimento deste terreno. Esperemos que este terreno seja para a educação, desporto, elevando assim a qualidade de vida dos residentes, disponibilizando maior espaço. Agora, é ensino especial ou outro tipo de ensino, ainda não temos uma posição definida. No entanto,
tudo isso vai ser efetuado um estudo. Claro que esse terreno não vai ser utilizado em termos comerciais. Muito obrigado. Obrigado, senhor chefe do Executivo, deputado Pontin. Obrigado, presidente. Senhor chefe do Executivo, o regime do ensino superior entra em vigor em agosto e também vão ser lançados os diplomas complementares e preparada a criação do Conselho de Educação para o Ensino Superior e do Fundo do Ensino Superior. Acredito que tais medidas vão trazer um cenário totalmente novo para o ensino superior de Macau, proporcionando um forte apoio à política de desenvolvimento assente em talentos. Como é sabido, o número de candidatos locais às instituições de ensino superior de Macau tem vindo a diminuir, situação que vai ainda perdurar por algum tempo com o aumento das diversas possibilidades para o prosseguimento de estudos universitários, se não for possível encontrar soluções para aumentar com diversidade e qualidade o número de estudantes, o desenvolvimento do ensino superior de Macau vai ser gravemente afetado, quer na sua qualidade, quer na sua competitividade. Para a estratégia de construir Macau através de talentos, temos, obviamente, de formar os nossos talentos, mas tem de cuidar a atração e formação de quadros excelentes de todo o mundo. Após finalizados os estudos, essas pessoas vão ser as sementes e as pontes de intercâmbio entre Macau e o mundo. Senhor chefe executivo, quanto à formação de talentos locais, o governo dispõe de algumas medidas concretas para atrair os finalistas do secundário a continuar os seus estudos em Macau. Ao mesmo tempo, que medidas tem para atrair os estudantes excelentes do interior de China e dos outros países e regiões para frequentarem curso em Macau? Finalmente, aproveito para apelar mais uma vez ao governo que considera tornar o ensino superior num sector importante da diversificação adequada da economia. Muito obrigado. A palavra, senhor chefe do Executivo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Pontin. Para o governo, que não é para promover o ensino superior como o setor, mas o seu sucesso também é um apoio para o desenvolvimento da sociedade. E para atrair os candidatos locais para estudarem, continuar a estudar em Macau e atrair estudantes excelentes do exterior, acho que isto é o essencial, elevar a competitividade das escolas de Macau. E, portanto, temos de ter uma equipa de docentes com qualidade, também depende da hardware e software e das cadeiras. E através para ter disciplinas e tal como ter laboratórios a nível estatais. Acho que para o ensino superior, acho que já tem um grau internacional e acho que segundo os amigos do setor que têm preocupação sobre este aspecto. E olhando para a estatística, acho que metade dos alunos continuam a ter estudos aqui em Macau e outros saírem de Macau. E outros países locais também conseguem atrair os estudantes locais para estudarem lá. Mas o essencial, como é que nós podemos atrair os candidatos locais? E para a questão do ensino superior, é uma escolha própria dos candidatos, dos estudantes. Ou querem continuar a ficar em Macau, ou estudar no exterior, na Europa, outros países, ou alguns países asiáticos. Acho que o essencial é temos de fazer aquilo que eu acabei de referir para atrair os candidatos locais. E há algum tempo já discuti com os amigos do setor. O essencial é reter os candidatos locais e isto também vai facilitar para a formação de talentos. Neste momento já há várias regiões e países que recebem os candidatos locais. Portanto, acho que é só a situação de metade. Portanto, temos então de reforçar a nossa situação. Claro que para o governo vamos apoiar o ensino superior, independentemente ser o setor privado ou público, e para a formação de talentos. Acho que para o Estado já nos concede muitas oportunidades e se a memória não falhar, acho que 85% dos alunos conseguem estudar nas instituições de ensino superior.
e que também tem boas oportunidades. Portanto, eu creio que o importante é aquilo que eu acabei de referir. Temos de trabalhar bem as nossas tarefas e também concordo a sua opinião, porque para as escolas do governo tem a sua meta e as escolas privadas também têm as suas próprias metas. Ou também a questão da formação do setor. Não há qualquer conflito aqui, também ambas podem exercer o seu papel. Mas para a equipa docente e também a questão de hardware e software, acho que também são bastante importantes. Em Macau, o ensino superior, acho que ainda é muito jovem, comparando com outros países. E portanto, com o resultado que temos, acho que o governo e o setor em causa também já enviaram muitos esforços. E para a formação de talentos é a chave do sucesso. Portanto, é o trabalho que temos de continuar a fazer. Portanto, o governo vai enviar todos os esforços para construir mercado através de talentos. Obrigado, Sr. Chefe do Executivo, deputado Wong Kee-cheng. Obrigado, Sr. Presidente, excelentíssimo Sr. Chefe do Executivo, caros colegas. O problema de investimento dos bairros é grave, os edifícios antigos tornam-se gradualmente perigosos e o ambiente e as instituições dos bairros antigos não conseguem satisfazer as necessidades. E o antigo plano de reordenamento dos bairros antigos, que demora anos, passou desde 2015 para a renovação urbana. O Conselho para a Renovação Urbana já realizou 18 reuniões plenárias e formou 3 grupos específicos. Este Conselho apresentou já muitas sugestões ao Governo, incluindo o estudo seguinte: plano de alojamento temporário, reaproveitamento dos edifícios industriais, a taxa de coordenação dos proprietários para a reconstrução e criação de uma empresa, etc. Só que o governo ainda não tem concretizado nenhum destes planos. Recentemente, o secretário para os Transportes e Obras Públicas afirmou que vai abrir um concurso para estudos, prevendo que esteja pronto em cerca de 2 anos, mas o evento lá para 2015 revela que vai ser aberta uma consulta pública relativa ao projeto. Então, Sr. Chefe do Executivo, quando é que vão ser realizadas as 2 consultas públicas referidas na SACO? Possam ou não iniciar os trabalhos que já reuniram consenso no seio do referido Conselho, por exemplo, disponibilizar benefícios fiscais para os edifícios antigos a reconstruir, utilizar os edifícios industriais e criar uma empresa totalmente detida pelo governo, etc. Obrigado. Chefe do Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada Wong Kee-cheng, pela questão colocada. Estou de acordo com o que disse há pouco. Também vou estudar com o secretário Raimundo do Rosário, porque, de facto, já se passou algum tempo. E compreendo que o que sente a população, ou os moradores dos bairros antigos. A renovação urbana não tem a ver apenas com a optimização da vida dos moradores dos bairros antigos, também tem a ver com a construção urbana e com a paisagem estética da cidade. Por isso é que o Conselho já realizou 18 reuniões plenárias e implementou novos modelos sobre o regime de benefícios fiscais para a reconstrução e, portanto, um anteprojeto de lei também está já finalizado. E quanto ao reaproveitamento dos edifícios industriais, o grupo específico também já concluiu o estudo e já há consenso de o grupo continuar a aprofundar o estudo. E já se concordou com a criação de uma empresa com 100% de capital do governo e também há um projeto de texto de consulta que já está a ser finalizado. E quanto aos estudos, também vou falar com o secretário para trabalhar em simultâneo. Tal como disse há pouco, vamos trabalhar naquelas áreas, incluindo o regime de benefícios fiscais, criação de uma empresa para a renovação urbana, encontrar terrenos para as habitações temporárias, etc. Estou perfeitamente de acordo consigo.
Obrigado, senhor chefe executivo, deputado Ngauchão. Senhor chefe executivo, eu vou mudar as minhas perguntas porque tenho que refletir a preocupação da sociedade sobre as LAC. Ontem foi divulgado que o chefe do executivo aprovou a assinatura de acordo de reconhecimento mútuo das cartas de condução. Com essa notícia, a sociedade apresentou várias opiniões e que esta ainda não obteve o consenso da sociedade, mas agora, de repente, foi tomada essa decisão. A sociedade ficou então preocupada. É muito claro. Macau, quer dizer, dentro daquelas 11 cidades integradas na Grande Bahia, Macau é uma pequena cidade que não tem ainda capacidade que é suficiente para suportar o transporte. Portanto, sob essa conjuntura, com essa autorização, acho que contraria a sua política de utilizar os transportes públicos e também. E agora, para entregar-se no desenvolvimento da Grande Bahia, temos que aproveitar as suas vantagens. E o chefe do executivo também tem de afirmar e divulgar, dizer a toda a gente que nós temos que recorrer aos transportes públicos. E nós também damos boas-vindas àqueles que vão conduzir na China. E acho que agora, na sociedade, quando esta questão não tem consenso e também está preocupada com essa questão, com aquela dezenas milhares de trabalhadores não residentes. Portanto, quanto a esta questão, será que o chefe do executivo vai rever essa questão para corrigir a situação, porque a sociedade está mesmo preocupada? Senhor chefe executivo, faça favor. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a pergunta do deputado Mkocha. Antes de mais, eu queria falar um pouco sobre a questão do reconhecimento da Carta de Condução. De fato, a nossa nação já afirmou claramente que Macau vai se integrar no desenvolvimento do país e na construção da Grande Bahia e vai, então, promover a cooperação entre Macau e as cidades e províncias dentro da Grande Bahia. Sobretudo, na Grande Bahia, o governo de Macau está a promover o acordo, a concretização do acordo de reciprocidade em relação à Carta da Condução. Esperamos que, através desta solução, possamos, então, chegar a um consenso por forma oferecer conveniências e facilidades nas deslocações, não só em termos pessoais, mas também para efeitos de comércio. E no ano passado, mais de 10 mil residentes de Macau já conseguiram obter uma carta de condução no interior da China. E o governo está, neste momento, através de uma ordem executiva, a delegar poderes no secretário de Obras Públicas e Transportes para celebrar o acordo de reconhecimento da Carta de Condução com o interior da China. Mas como ainda não temos uma calendarização definida para o efeito, daí que o que posso dizer é que a tarefa já foi incumbida ao secretário daquela pasta. O que eu devo aí salientar é que o reconhecimento da Carta de Condução tem a ver com o reconhecimento da qualidade de condução, mas o que não é equivalente à entrada para Macau de veículos motorizados. Até neste momento, já mais de 100 países já têm este regime implementado, ou seja, de reconhecimento da Carta de Condução, e que a maioria dos turistas que chegaram a Macau têm vindo a utilizar os transportes públicos de Macau e que a necessidade de condução em Macau não foi notória. Por conseguinte, o número de veículos dispostos a aluguer em Macau são por volta de 120 veículos motorizados. E isto que representa uma percentagem de 1 por 1000. E também
foi esta matéria, então, feita uma apresentação junto do Conselho de Aviação, e esta medida, uma vez concretizada, o Conselho vai acompanhar de perto a evolução desta situação. E também ontem o diretor da DASAD e o comandante da PSP também já discutiram e também revelaram que a entrada em vigor desta medida de reconhecimento de carta de condução não vai causar grande impacto para a sociedade de Macau. E, de fato, em relação aos autocarros, vai então sofrer as tarifas, um aumento, porque depois de ouvir a opinião do Conselho de Aviação, e ontem também o diretor da DASAD, na conferência de imprensa, fez uma apresentação e esclarecimento em relação a esta nova medida. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Chefe do Executivo, deputado Choi Sai-ping. Obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Chefe do Executivo, queria perguntar sobre a construção de uma cidade inteligente e segura. No ano passado, a passagem do tufão Ato desvendou a falsa tranquilidade de Macau e despertou o governo para a necessidade de aperfeiçoar os mecanismos de prevenção. E o relatório geral de avaliação sobre os danos causados pelo tufão Ato, com propostas para a otimização do sistema de gestão de emergência divulgado recentemente, apresenta, quanto ao reforço da capacidade de gestão de emergência, planos de médio e longo prazo para a construção de uma cidade inteligente e segura. Segundo o relatório, o sistema de megadados de cidade inteligente para os riscos de segurança constitui um dos suportes fundamentais. Sr. Chefe Executivo, a promoção da construção de uma cidade inteligente e segura, como refere o relatório, deve ser feita em articulação com as medidas para a construção de uma cidade inteligente definidas no plano quinquenal de desenvolvimento. A favor, Sr. Chefe Executivo, obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Sai-ping. A criação de uma cidade inteligente e segura faz parte integrante da construção da cidade inteligente. Temos de reconhecer que na construção da cidade inteligente tem avançado tardiamente. E que muito provavelmente as instalações de prevenção que não são suficientes, por isso temos de acelerar o ritmo para com esses instrumentos a prevenir e proteger a sociedade. Que o comando das ações de segurança pública é crucial para a construção da cidade inteligente. Agora, esse comando é para comandar várias corporações e empresas para que os dirigentes, os comandantes dispõem de informações relativamente a cada uma das situações. O governo tem incumbido a Universidade de Tsinghua para a criação de um centro de comando para a salvação. E temos vários subsistemas que é no sentido de emitir as mensagens de emergência para os serviços meteorológicos e a definir abrigos, estabelecimentos de abrigo. E em 28 de abril vai haver uma ação de simulacro quanto a vão ser introduzidos nos futuros ateros, porque isso vai afetar
a vida dos cidadãos, que é no sentido de Obrigado, Sr. Chefe do Executivo, deputado Chan Chamo. Obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Chefe do Executivo, apontam com João Macau, que vai cruzar com João Macau, vai entrar em funcionamento em breve e acredito que após a sua inauguração vai ser impulsionado o desenvolvimento socioeconômico sustentável destas regiões. Sr. Executivo, o Governo vai deixar que os operadores dos diversos setores de atividade fiquem a saber com a maior brevidade quais são as condições para poderem usufruir dos diversos serviços que vão ser disponibilizados depois da referida inauguração. Existe ou não alguma política ou proposta para apoiar os nossos operadores a aproveitar essas oportunidades? Obrigado. Tem a palavra o Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Chan Jamon. Apontam com o João Macau, todos sabem que já vai entrar em funcionamento. E o governo da PRAEM já finalizou a construção da ilha artificial e já recebemos a ilha artificial e estamos a instalar os respectivos equipamentos. Após a entrada em funcionamento da ponte, nós sabemos que vamos ter muitas oportunidades de negócio porque vamos ter muito mais turistas. E isso vai apoiar a política do Centro Mundial de Turismo e Lazer e interligar as várias cidades. Isso tudo acarreta melhorias econômicas. E nós vamos ter de nos preparar para receber mais turistas. Nós vamos ter muitas oportunidades de atrair turistas através desta ponte. E sobre quando é que se vai iniciar em funcionamento e como é que haver mais facilidade para os turistas, eu creio que muito brevemente nós vamos disponibilizar estas informações. Porque estes transportes coletivos ainda estamos a dialogar sobre esta matéria e nós vamos manter os nossos princípios de que isso terá de ser benéfico para a economia de Macau, para que os turistas venham a gastar mais dinheiro e atrair mais turistas para Macau. E eu creio que até hoje, sobre estas várias questões referidas pelo Sr. Deputado, nós podemos fazer um relatório, depois apresentar à Assembleia Legislativa, se assim o Sr. Presidente entender. Nós vamos referir sobre esses transportes coletivos e a entrada em funcionamento da ponte. Nós vamos fazer um relatório completo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Chefe do Executivo. Deputado Cássio, obrigado, Presidente. Sr. Chefe do Executivo, segundo o relatório da análise do sistema de indicadores e estatísticos para o desenvolvimento da diversificação adequada da economia de Macau 2016, entre 2014 e 2016, a contribuição dos sectores não jogo no valor absoluto do PIB foi, respectivamente, de 180,5 mil milhões, 185,1 mil milhões e 189,7 mil milhões, aumentando apenas 5% em 3 anos, enquanto o seu peso no PIB passou de 42% em 2014 para 53% em 2016. Isto deviu-se à descida substancial, entretanto, registrada nas receitas brutas do setor do jogo. Como os montantes do PIB e das receitas gerados pelo sector de jogo são avultados, as suas alterações são suficientes para afetar o referido peso. Em 2017, as receitas do jogo atingiram 265,743 mil milhões, aumentando 19,1% face ao de 2016. E a DISES vai divulgar o relatório Sistema de Indicadores Estatístico para o Desenvolvimento da Diversificação Adequada da Economia de Macau 2017, assim nos finais deste ano.
mas podemos prever que o peso do sector jogo vai ultrapassar os 50%, podendo a sociedade ser levada a pensar que existe um retrocesso do sector do jogo. Na minha opinião, não há contradição entre o desenvolvimento do sector do jogo e a diversificação adequada da economia. O chefe do Executivo, de que novas estratégias dispõe para promover melhor a diversificação adequada da economia de Macau? Muito obrigado. Tem a palavra o senhor chefe do Executivo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Foncaccio. Acho que o que acabou de referir, os dados que referiu sobre a situação econômica de Macau e com 26 meses com baixa receita, acho que neste momento já está uma situação, já recuperou recentemente. Só que, para a questão da diversificação econômica, temos que olhar. Tem a ver com os setores não jogo, ou seja, hotelaria, restauração, construção civil. Acho que é ainda relativamente otimista. E outro tem a ver com a questão de diversificação econômica, ou com convenções e exposições. Podemos verificar o seu desenvolvimento. E o que acabou de referir é uma situação real, que também pode acontecer, que olhando para a percentagem das receitas do jogo, ou nesses 3 meses, é muito significante a sua subida. Portanto, eu concordo com a sua teoria, que não há qualquer contradição. Mas muitos especialistas e acadêmicos também gostam de fazer comparações. E com estas comparações, a percentagem de elevação do setor jogo é mais baixa. E para aqueles 6 setores que acabei de referir, também houve aumentos nesses últimos meses. Portanto, para promover a diversificação econômica, numa situação de não provocar contradição, mas continuar a promover os fatores não jogo, incluindo a convenções e exposições da medicina chinesa, entre outros setores. E neste momento também estamos a promover o setor financeiro com características próprias. E com a recuperação das receitas de jogo, neste mês, também a subida também é relativamente semelhante. Ou seja, com aqueles 26 meses de descida, então neste momento já está uma nova recuperação. E, portanto, neste ano podemos verificar esta situação e também já tivemos, com estudos do Gabinete de Estudos Políticos, vamos manter este aumento e também o número é bastante significante. E o nosso secretário para a Economia também está muito otimista em relação à situação e também vão aproveitar esta oportunidade e maximizar, reciclar as receitas de jogo para promover a diversificação econômica, para ser um grande apoio e também integrar-se na cooperação regional. Acho que isto é uma boa oportunidade e também concordo com a vossa opinião que não há qualquer contradição. Obrigado. Deputado Chan Hong, obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Chefe do Executivo, em janeiro, o Governo Central e o Conselho de Estado apresentaram o processo sobre o aprofundamento da reforma da Constituição da equipa de docentes na nova era, definindo claramente a necessidade de elevar o estatuto e regalias dos docentes para todos invejarem a profissão. O processo tem também significado orientador para os docentes e para o desenvolvimento educativo, graças à atenção e ao apoio do Governo da RAEM. A
constituição da equipa de docentes registrou grandes progressos. Com vista à adequação às necessidades da formação e de talentos na nova era e a elevar a qualidade educativa, o governo tem de continuar a reforçar o apoio e os incentivos aos docentes. Os docentes de Macau têm a boa tradição do entusiasmo, o que merecem o nosso respeito, e para que se dediquem ao ensino ao longo da sua vida, atraindo a adesão de mais talentos para a equipa. Há que melhorar o planeamento profissional e assegurar o desenvolvimento profissional dos docentes, elevando o seu estatuto profissional e a credibilidade na sociedade. E há ainda que melhorar o regime de aposentação para que os docentes não se preocupem. Tudo isto pode contribuir para reforçar a reputação da profissão e o sentimento de felicidade dos docentes. Se o chefe executivo de que medidas e políticas dispõe para constituir uma equipa de docentes excelentes em prol da evolução do seu estatuto social, como é que vai promover o valor social do respeito pelos docentes? Os docentes Obrigado. Obrigado, senhor presidente, senhor deputado, obrigado. O respeito pelos idosos é um conceito tradicional do Confúcio. Portanto, os docentes, de facto, merecem o nosso respeito e, especialmente, temos que, então, valorizar este espírito de respeito pelos idosos, pelos docentes. Com a promulgação do quadro geral do pessoal docente das escolas particulares do ensino não superior, então, para as escolas sem fins lucrativos, já há uma garantia de que para cada ano letivo as remunerações e as despesas para as contribuições do fundo de projeto têm que representar mais de 70% da despesa da escola, e as remunerações mensais de 2012 a 2013 até 2016 e 2017, um aumento de 40%. Segundo os dados recebidos de 2016 a 2017, a média era de 35.600 patacas. E também atribuímos subsídio para o desenvolvimento profissional e também o prêmio de antiguidade para incentivar a formação dos docentes. Quanto à aposentação, as escolas privadas têm que criar um regime de fundo de previdência. E em 2013 e 2014, todas as escolas particulares já criaram o regime de previdência para os seus docentes, contando com as contribuições da escola e dos docentes. Assim sendo, os professores gozam de um regime de previdência obrigatório. Então, os professores com 25 anos de serviço, depois de cessar funções, podem continuar a gozar de gratuidade no acesso aos cuidados de saúde até para fazer os 65 anos de idade. A partir desses dados, posso dizer que ao longo desses anos, os docentes têm vindo a aumentar. Também o respeito também foi reforçado, as suas remunerações, regalias e a proteção também têm vindo reforçados. Quanto ao que disse a deputada, vamos dar toda a nossa atenção para que os professores ou docentes possam beneficiar de mais regalias, para assim porque esses profissionais, de facto, são importantes para formar o pessoal, e, a longo prazo, os docentes constituem uma parte muito importante, com grande influência para os alunos. Portanto, temos que respeitar esses profissionais para que estes possam dedicar-se integralmente ao ensino. Obrigado, senhor chefe executivo. Deputado Lam Yok Phong, senhor presidente, chefe executivo. O planeamento da zona A dos novos estratégios é extremamente importante para o desenvolvimento de Macau. E em 2015 efetuou 3 consultas e o governo tem a opinião de se deve reservar aí terrenos para atividades culturais e instalações para a educação. O chefe executivo referiu várias vezes que esta zona vai dispor destas instalações, mas ao responder à questão da Lei Chengyi, também referiu que tem aquelas instalações, mas só que o governo recentemente emitiu, perante estas condições urbanísticas, aos bocados, a quanto do planeamento urbanístico, o planeamento urbano tem de contar com vários aspectos e também tem com a prática do governo vai levar que as
pessoas fiquem preocupadas com a eventualidade de essas construções serem efetuadas aos bocados. E agora espero que o governo possa fazer uma apreciação sobre esse aspecto, aqueles terrenos para atividades culturais e instalações para a educação, qual é o seu tamanho e a dimensão, é para teatro, biblioteca ou outras instalações. Se o chefe do escudo já dispõe de algum plano, queria ouvir essa apreciação. Antes, também ouvi dizer que a zona A é para construir habitações provisórias e, portanto, queria saber se o governo agora tem um plano para a construção dessas habitações provisórias nos novos aterros. Será que tem uma reserva de terrenos para esse efeito? Obrigada. Senhor Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas da deputada Nação. Há pouco já respondi parte das suas perguntas, porque a Zona A foi submetida a várias consultas públicas. Ou seja, e com base nas opiniões recolhidas, se o senhor Presidente concordar, então vou apresentar todo o planeamento em relação à Zona A, a Assembleia Legislativa para a vossa referência, porque na altura nós convidamos os diversos serviços públicos para nos dar o seu parecer, e depois de várias consultas públicas já posso dizer que temos um planeamento razoável, ou seja, no total de 3 consultas, e estou disposta em apresentar os pormenores para a vossa referência. E quanto à Zona A e o planeamento desta zona, aliás, inclui também o aproveitamento do terreno, do projeto das respectivas vias, bem como o projeto para as zonas verdes, etc. E daí que posso então fornecer esses pormenores para a vossa referência. E o governo está, neste momento, a elaborar a planta de condições urbanísticas, tendo em conta o referido planeamento, porque temos que ter as respectivas plantas de condições urbanísticas para corresponder às exigências da lei para o futuro elaboração do plano diretor. E 11 plantas de condições urbanísticas também vão ser então agendadas para serem apresentadas à apreciação do Conselho de Planeamento Urbanístico. E também temos projetos para a construção de vários equipamentos sociais, inclusivamente a piscina, naturalmente, onde submeter a apreciação do Conselho de Planeamento Urbanístico. E também pergunta da deputada, a Zona A vai ter terrenos reservados para fins culturais. Na altura, foi então pensado em reservar um terreno para a construção de um pavilhão, um corredor. E eu creio que com os pormenores documentos que vou então disponibilizar senhores deputados, então na altura poderão então perceber melhor. E o grupo especializado para a matéria dentro do Conselho de Planeamento Urbanístico, vamos então ter em conta as sugestões da senhora deputada. Muito obrigada. Deputado Alcamsan, obrigado, senhor presidente, excelentíssimo senhor chefe do executivo. Ouvi a sua resposta à questão do deputado Ngọc Chang. A sua resposta começou por dizer que, de acordo com a política de integração de Macau definida pelo país, e antes era para facilitar a vida da população, e afinal essa trata-se de uma missão política, e enquanto chefe do executivo, quer dizer, mesmo se tratando de uma
missão política, temos que refletir junto do país que Macau tem as suas características e não consegue suportar a pressão resultante do facto de tantos condutores de China conduzirem aqui em Macau. Acho que essa é a responsabilidade do chefe do executivo. Segundo a resposta dos serviços públicos de ontem, prevê-se a procura que não seja alta em Macau. Há dificuldades em apanhar autocarros, táxis, não temos sistemas eficazes de transportes públicos. E se no futuro as pessoas ou turistas do interior da China podem conduzir aqui em Macau, acho que isto facilita a sua vida, mas só que agora há pouco disse que há poucos veículos a alugar, mas só que quando houver essa procura já vai a oferta e por isso com essas condições atuais limitadas para decidir alguma coisa do futuro, acho que é irresponsável essa atitude. E acho que temos que ouvir a opinião da população, mas só que, segundo o chefe do executivo, as opiniões foram só 20. E agora, quer dizer, trata-se de um interesse para o público, acho que temos que fazer uma consulta pública. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Alcântara, pela questão. Que vou ouvir a vossa opinião, que não se trata de uma pressão política que assim se fez. Isso passou pela equipe do secretário Raimundo do Rosário, passou pelo CPSP, e ao fruto de um estudo. Eu queria aqui esclarecer que não se trata de uma pressão política. Obrigado, senhor chefe do executivo, deputado Wang Yinfei. Senhor chefe do executivo, foi assinado em 1 de julho do ano passado, numa cerimônia onde esteve presente o presidente Xi Jinping, o acordo quadro para o reforço da cooperação com Hong Kong, Macau e promoção da construção da Grande Bahia. Em março deste ano, durante a reunião em Pequim, o diretor do gabinete para os assuntos de Hong Kong e Macau, Zhang Xiaoming, revelou que muito em breve será divulgado o plano de desenvolvimento da Grande Bahia e acrescentou que esse plano já faz parte da estratégia do desenvolvimento nacional. Acrescentou ainda serão reajustadas e melhoradas em conformidade com as políticas legislativas. Então, o chefe do executivo, o governo já está a realizar algum trabalho para esse efeito. Quanto ao reajustamento e melhoria das políticas legislativas, segundo as opiniões do sector jurídico, é necessário um mecanismo maior para o reconhecimento e a execução das sentenças judiciais do direito civil e comercial entre as três localidades. Mas é também necessário estudar a viabilidade da aplicação de um regime normativo uniformizado por essas três localidades, com a fixação de legislação competente. Qual é a sua opinião? Tem a palavra o Sr. Executivo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. A sua pergunta é pertinente, porque como é que nós vamos efetuar esta cooperação jurídica no âmbito da Grande Bahia, com vista a proteger os interesses de Macau também? Em 1 de junho de 2017, nós participámos no acordo quadro para a força da cooperação a Hong Kong Macau e, tendo em conta as questões jurídicas, já em 2014 finalizamos alguns mecanismos para resolver os conflitos também em Hanqing, com vista a que nesta cooperação possa resolver os conflitos entre as partes. Já iniciamos muitos trabalhos com vista a efetuar esta cooperação e estudos do regime jurídico. E estamos a trabalhar em termos legislativos, nomeadamente do direito civil e comercial, e já assinamos 3 acordos com o interior da China e 2 acordos com Hong Kong. Como é que vamos resolver as sentenças judiciais do direito civil e comercial? Isto está relacionado com o regime jurídico das 3 regiões.
E isso, de fato, é uma questão muito complexa e após o plano nós vamos efetuar estudos com vista a resolver todas essas questões. No entanto, sabemos que isto tem que ser feito um estudo dentro das 3 regiões, mas vamos trabalhar com a FICO nesta matéria. Senhor chefe do Executivo, deputado vice-presidente Choi Sai-Choi. Obrigado, senhor presidente, senhor chefe do Executivo. Num evento para a celebração do 20º aniversário do retorno de Hong Kong à pátria, o presidente Xi realçou que a Constituição e a Lei Básica constituíam a base constitucional da região administrativa especial. Isto demonstra que, após o retorno de Macau e Hong Kong à pátria, a ordem constitucional das duas regiões sofreu uma enorme mudança e que a Constituição, Lei Fundamental do Estado, é a fonte do direito subjacente ao regime das regiões administrativas especiais. Com vista à manutenção da estabilidade social de Macau, é muito importante a compreensão íntima da Constituição. Para além da lei básica, relativamente à divulgação da Constituição e da lei básica por parte do governo da RAM, há algumas questões que merecem a nossa atenção. A primeira questão é como reforçar os estudos sobre a Constituição e a lei básica, e a seguir é saber como se generaliza os frutos desses estudos entre os cidadãos, pois nem todos os cidadãos são juristas que conseguem perceber a Constituição e a lei básica e compreender corretamente a relação entre eles. Senhor chefe do Executivo, como é que se vai reforçar eficazmente os estudos sobre a lei básica e a sua relação com a Constituição? Como é que se vai generalizar os frutos destes estudos? Vai ser ponderado ou não a introdução de uma cadeira obrigatória ou facultativa sobre a Constituição e a lei básica nos planos curriculares do ensino superior? Muito obrigado. Senhor chefe do Executivo, obrigado, senhor presidente. Obrigado, vice-presidente Choi Sai-Choi, aprender a lei básica e a Constituição e também isto também é o valor nuclear para amor à pátria, amar Macau. E no dia da Constituição também já 10 minhas palavras sobre a aprendizagem da lei básica. O governo tem sempre dado importância e tem promovido o estudo sobre a lei básica e a Constituição e tem reforçado sobre a generalização destas duas leis. E no nível da sociedade tem vindo a realizar várias atividades sobre a lei básica, incluindo seminários. E no seio do governo, vamos continuar a convidar acadêmicos para realizar seminários, colóquios, para compreender de forma correta a lei básica. Desde 2015, foi publicado artigos nos jornais sobre a lei básica para a população poder conhecer as duas leis. E quando a Lei de Ensino Superior, em 2014, foi divulgado um quadro sobre as cadeiras da lei básica no ensino primário e secundário. Também tem realizado seminários sobre a promulgação da lei básica e até neste momento foi realizado 20 seminários. E no ensino superior, vamos continuar a apoiar o ensino, as instituições, continuar a ter atividades de promoção, incluindo a aprendizagem da lei básica e outros tipos de atividades. E também bem como colóquios para promover a lei básica. Quanto à questão da introdução de uma cadeira dos planos escolares do ensino superior, o governo vai promover de forma ativa este aspecto e vamos continuar a ouvir as opiniões das diversas instituições de ensino superior e só depois é que vamos lançar planos adequados. Obrigado. Obrigada, Sr. Chefe Executivo. O nosso trabalho agendado já foi concluído mais uma vez em nome da Assembleia Legislativa. Agradeço a presença do Sr. Chefe Executivo na sessão de hoje, bem como os membros do Conselho Executivo. Declaro encerrada a